o registro mais antigo que a gente tem do povoado do Arraial da Ajuda é do século XIX. Ou seja, é recente em termos históricos. Não é tão antigo quanto as pessoas imaginam, mas a gente não conhece isso. Então, se a gente não conhece nem a origem do nosso povoado, imagina os outros elementos, os outros aspectos da história desse lugar. Como historiador, a minha forma de responder a essa inquietação, que é esse desconhecimento da história local e, por consequência, da cultura e também da memória, a minha resposta foi a pesquisa escrita. Às vezes é difícil para as pessoas perceberem como a história ela impacta a gente, isso na prática, né? A gente imagina que a história é apenas um compilado de fatos que compõem o nosso passado e que pronto, isso é história. E, na verdade, a gente acaba confundindo passado com história, porque passado é passado, história é uma outra coisa completamente diferente. Porque a história em si é um processo de investigação sobre o passado. E o passado são as coisas que já aconteceram. Mas como a gente não consegue compreender, normalmente a gente não consegue compreender a diferença entre uma coisa e outra, a gente costuma imaginar que o passado é história, e não é. Um dos grandes problemas que nós temos aqui, não só na região, mas isso é um problema da sociedade brasileira de forma geral, é que é uma sociedade que conhece pouco a sua história. Por conhecer pouco a sua história, tem pouco apego identitário com o seu passado. E isso causa prejuízos sociais terríveis, porque, por exemplo, a gente tem dificuldades em preservar o nosso patrimônio histórico, a gente tem dificuldades em estabelecer o que é o nosso patrimônio cultural, a gente aceita, por exemplo, com facilidade estrangeirismos dentro do nosso idioma ou dentro das nossas práticas culturais, e isso, embora seja uma coisa muito comum do mundo pós-moderno ou do mundo globalizado, isso causa, com o passar do tempo, uma distinção entre o que é nosso e o que não é nosso. E é importante saber o que é nosso, porque a nossa identidade ela se forma a partir daqueles elementos que nós entendemos como sendo únicos nossos, né? Então, se a gente não conhece a história da nossa região, se a gente não conhece a cultura da nossa região, a gente não sabe quem somos nós num sentido social. E isso é uma pena, porque uma das piores consequências disso daí é justamente a perda do nosso patrimônio cultural. Se a gente olhar aqui em Porto Seguro, por exemplo, como é tratado o nosso patrimônio cultural, a gente vê que a gente não tem uma boa conservação, as pessoas elas geralmente não conhecem esse patrimônio e por isso não preserva. E quando a gente perde um desses patrimônios, a gente perde parte da nossa história e também da nossa identidade. E por isso que é importante conhecer a nossa história regional e também local. Meu nome é Tarles Souza Silva, sou professor de História e sou um morador e praticamente nativo, já que estou aqui desde que eu me entendo por gente, morador do Arraial da Ajuda. Atualmente eu desenvolvo pesquisas na área da Segunda Guerra Mundial, no extremo sul da Bahia, aqui nessa nossa região, e em um passado recente trabalhava também com história colonial, da antiga comarca e ouvidoria de Porto Seguro. Então desenvolvo trabalhos dentro da área de história regional e local, esse é sempre o meu foco de pesquisa, é sempre nesse sentido que eu trabalho. Porque para mim a região e o local eles suscitam esse interesse não só pela história, mas pela vontade de preservar o que nós temos em termos de patrimônio histórico e cultural. E é o nosso primeiro elemento identitário, né, enquanto cidadãos pertencentes a uma nação. Imaginem o seguinte, né, uma pessoa perde a sua memória. A primeira coisa que ela vai perguntar é quem sou eu. Ela vai perguntar quem sou eu, quem é ela, no caso, porque ela perdeu a sua identidade. Ela perdeu a sua história, perdeu a sua identidade, ela não sabe quem é. A história, ela consegue fazer com que a gente recupere essa identidade, com que a gente tenha acesso a ela, com que a gente consiga ver os elementos que compõem essa identidade. Daí a importância de se escrever sobre a história local e sobre a história regional. Porque ao fazer isso, o que nós que trabalhamos com a história da região estamos fazendo? Estamos disponibilizando material para as pessoas para que as pessoas possam entrar em contato com a história dessa região. E ao entrar em contato com a história dessa região, elas vão ver lá elementos culturais que estavam presentes, mas que hoje não estão mais presentes, elas poderiam refletir sobre por que não está mais presente, o que aconteceu, ou conseguem compreender que determinadas coisas são recuperáveis e que outras não são recuperáveis. Então, ao escrever a história,
É isso que a gente está fazendo, a gente está disponibilizando esse elemento, é a nossa parte. Cabe agora às pessoas lerem, interpretarem esse material e chegarem às suas próprias conclusões, e isso a gente não pode fazer pelas pessoas. O máximo que a gente pode fazer é fornecer o material. Uma sociedade que não preserva o seu patrimônio e, por consequência, a sua história e a sua memória, é uma sociedade que muito facilmente é dominada. Eu costumo sempre trazer o exemplo do imperialismo. Quando uma nação age sobre a outra de maneira imperialista, a primeira coisa que ela domina é a cultura. Ela transpõe a sua cultura para aqueles povos dominados, a começar pelo idioma e também por certas práticas e comemorações culturais, como festas. Exemplos, aqui no Brasil a gente comemora Halloween. E não tem sentido nenhum a gente comemorar Halloween aqui no Brasil, mas esse é um exemplo de dominação cultural. E o dominado, ele também perde a sua história, ele perde a sua cultura. Então, um dos maiores problemas práticos da perda da identidade, da perda da cultura e da história é a dominação. E essa dominação, ela sempre vem acompanhada de interesses políticos, de interesses econômicos, e quem perde com tudo isso são justamente essas pessoas que se esqueceram quem é. Então, o maior prejuízo é isso, né? É você perder, é você ser facilmente dominado e seduzido por aquilo que vem de fora, né? Por potências estrangeiras. Exemplo prático de sociedades que foram dominadas e perderam assim completamente ou quase que completamente a sua cultura local. Eu acho que a gente poderia citar, por exemplo, o caso das nações asiáticas que durante muito tempo foram influenciadas pelas nações europeias e pelas nações e também pela América do Norte. Elas perdem os seus elementos e passam a se identificar muito mais com nações que são muito mais distantes do seu próprio território e agir como se fossem pertencentes a esse universo cultural, e aquilo que é nacional se perde. A sociedade brasileira faz muito isso. Nós nos achamos como se fôssemos europeus. Não é à toa que as pessoas que têm sobrenomes europeus gostam de ressaltar esses sobrenomes. Às vezes nem é sobrenome, é só o nome do meio, mas ela coloca como se fosse sobrenome para poder resgatar essa ancestralidade europeia ou às vezes norte-americana. Quando na verdade nós somos apenas europeizados. Nós somos apenas influenciados por essa cultura europeia. O que é fato é que nós temos em nossa cultura diversas influências que fizeram, com o passar do tempo, que nossas raízes elas fossem esquecidas. E a gente consegue sentir isso muito mais na região e no local, porque como são universos menores, a gente consegue ver isso mais de perto. E aí a gente consegue perceber os males desse tipo de prática. Quer ver um exemplo prático? Qual é o sotaque de Porto Seguro e das pessoas que moram em Porto Seguro? Nós não temos, né? A gente tá no meio pé, a gente não sabe se é mineiro, a gente não sabe se é capixaba, a gente não sabe se é baiano, a gente não sabe se é carioca ou se é paulista. Talvez essa fusão aqui de elementos tenha criado uma nova cultura, quem sabe, né? Talvez essa seja a cultura de Porto Seguro e seja algo próprio de Porto Seguro, mas isso é uma coisa que exige estudos para poder constatar isso daí, ou se nós somos apenas influenciados por todos esses elementos aí. Então a minha reação a esse panorama que eu identifiquei como desconhecimento da história foi justamente partir para a pesquisa e para a escrita da história da região e do local. Então, essa é que eu acho que seja a minha maior contribuição para tentar sanar isso que eu vejo como um problema. Então, a minha contribuição tem sido essa, em escrever a história dessa região e dos locais que compõem essa região e possibilitar que o público tenha acesso a essas histórias, tá? Tanto o público acadêmico, no caso do mestrado e do doutorado, mas também a população de forma geral, quanto nesses projetos independentes que eu venho trabalhando. Aqui, esse é o resultado da pesquisa que eu estava comentando com você, o projeto Asas para Porto Seguro. Inclusive, eu não tinha mencionado antes, né, o nome do projeto, né, que deu origem a esse livro, era Asas para Porto Seguro, Histórias e Memórias do Antigo Campo de Aviação do Arraia-da-Ajuda, que acabou ficando como título do livro. Como se tratou de um projeto de memória e cujas principais fontes eram as lembranças das pessoas, porque a gente não tem não tinha, pelo menos na época, muitas fontes escritas a respeito do campo e da história do campo, e a gente teve que recorrer a entrevistas.
A maior dificuldade que a gente teve foi encontrar pessoas que ainda estivessem vivas para poder relatar, por exemplo, os momentos da inauguração do campo, os seus momentos de funcionamento até a década de 80, porque como a gente não tinha isso por escrito, a gente tinha que resgatar isso de alguma forma. A gente teve que recorrer à memória das pessoas. E quando a gente montou o projeto, e a gente já sabia que seria um livro, o projeto era esse, era a escrita de um livro, nós pensamos em uma estrutura que desse conta da inauguração do campo, do desenvolvimento do campo, de como ele funcionava, de histórias relacionadas ao campo e de projetos futuros da comunidade para o campo, né? Porque um dos capítulos, inclusive, fala sobre isso, né? Sobre o que a comunidade local pensa para aquele espaço, né? O que se deve fazer com aquele espaço. E esse capítulo ele foi construído com base em entrevistas que o Gabriel fez com crianças e com pessoas idosas e com pessoas de forma geral para tentar dar voz a essas pessoas, para mostrar que a proposta não era nossa, como autores, mas a proposta era da comunidade local, né? São 5 capítulos, né? Porque cada um dos aspectos que nós dividimos ali da história do campo. Um fala sobre a inauguração do campo, inclusive o primeiro capítulo, e é bastante interessante porque ele dá conta de conectar a inauguração do antigo campo do Arraial da Ajuda a toda uma mobilização nacional que está acontecendo naquele momento. Então, o campo ele não está isolado ali, ele não nasce como uma iniciativa isolada, muito pelo contrário, ele nasce como parte de uma estratégia de extensão da aviação civil no Brasil como um todo. Inclusive, foi inaugurado no maior evento de aviação civil da época, né, de toda a América Latina. O campo foi inaugurado em maio de 1939. Participaram mais de 20 aeronaves e eu sempre lembro da participação da Anésia Pinheiro Machado, que foi a primeira mulher a obter um brevet, né, uma autorização de pilotagem de avião no Brasil. Ela esteve presente nesse evento. O que mais me surpreendeu foi o quanto o campo ele possibilita discutir sobre o nosso passado. Porque quando a gente apresenta o livro e a gente fala sobre histórias e memórias do antigo campo de aviação do Arraial da Ajuda, as pessoas imaginam unicamente a história de um lugar, né, de um espaço físico especificamente. Mas o resultado do livro é algo muito mais abrangente. Através do livro a gente pode falar, por exemplo, através da nossa pesquisa para a composição do livro, a gente pode perceber, por exemplo, como a estrutura urbana do Arraial da Ajuda ela está relacionada ao campo, né? E como se você olhar o Arraial da Ajuda numa foto aérea, você vai perceber que os bairros eles foram montados ali seguindo o T que formava as antigas pistas de pouso e decolagem do campo de aviação, que é uma coisa bastante interessante vista de cima. O quanto a gente pode discutir, por exemplo, sobre questões sociais ali no período de inauguração do campo. Por exemplo, tem uns relatos muito interessantes de uma senhora chamada Rosa Jorge, né, que a gente conhece mais como Dona Miúda, que eles, pela manhã, eles iam mariscar, eles iam até os corais, catar mariscos como ouriços, lambretas e outras coisas que eles conseguiam ali catar. Eles voltavam para o povoado e ali eles davam algumas dessas coisas que eles catavam para outras pessoas, eles recebiam em troca feijão, recebiam farinha e assim eles iam fazendo essa troca, e essa troca possibilitava a manutenção da subsistência diária dessas pessoas. E a gente está falando de um período, né, de 70 anos atrás, e o quanto a pobreza da região era uma coisa muito marcante, e foi marcante nas falas de todas as pessoas que nós entrevistamos aqui. Então, esses aspectos sociais, essas estratégias de sobrevivência, elas apareceram durante a pesquisa e aparecem também no livro, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção também, né, na forma como as pessoas, elas faziam para poder sobreviver diante daquele contexto que era muito difícil. No segundo capítulo, nós temos ali algumas pinceladas sobre os impactos da Segunda Guerra Mundial na região, que foi escrito por essa pessoa que vos fala. Eu sou suspeito para falar sobre ele, mas eu acho que ficou bastante interessante. No terceiro capítulo, nós temos ali um pouquinho do regulamento dos oficiais que trabalhavam no campo, né, para a gente entender mais ou menos qual era a lógica ali de manutenção, de estruturação do campo. Depois nós temos o capítulo falando sobre os projetos futuros. E no final nós temos um conto escrito pelo Galeu que relaciona histórias que a gente escuta aí pelo Arraial da Ajuda relacionadas ao campo de aviação. O trabalho do livro terminou, mas aí se iniciou uma outra luta que nós temos com relação à
a essa temática que envolveu o trabalho, que é colocar em prática políticas que visem a valorização do espaço, né? Políticas práticas, né? Por exemplo, a montagem de bibliotecas ou de um memorial, ou que sai de um museu, mas alguma coisa que seja construída materialmente no campo para dar visibilidade a esse espaço. Então a gente ainda tem outros projetos relacionados ao campo. A gente tem a possibilidade de conseguir um avião, não exatamente da época, porque os aviões disponíveis que a aeronáutica tinha, dos mesmos modelos e tal, da inauguração do campo, ela não tem mais. Mas, assim, aeronaves semelhantes, né, ou aeronaves de modelos que pousaram no campo muito tempo depois da inauguração dele. Então, assim, a gente tem essa possibilidade, mas para isso a gente precisaria de um espaço para montar o memorial. Teria como, né, só precisamos da estrutura. A estrutura é o que é mais caro, né, de se montar. A gente poderia contar com doações. Mas se tem uma lição que a gente aprendeu com o desenvolvimento do projeto, é que as pessoas financiam festas. As pessoas não financiam livros. O meu sonho seria ver montado um grande memorial no início do campo, bem em frente àquela rua principal, a Manuel Crescêncio, que inclusive foi um dos guarda-campos, né? Foi uma das pessoas que foi responsável pela manutenção do campo ao longo da existência do campo, né? O meu sonho seria esse, seria ver um espaço voltado à memória do antigo campo e, por consequência, da história do Arraial da Ajuda, bem de frente ali à rua principal, para que todo mundo pudesse passar em um espaço público, claro, né? Para que todo mundo pudesse passar e ter acesso ao que a gente conseguiria expor dentro desse material. Mas é sonho, né? Vamos ver se a gente consegue colocar isso em prática. Um dia, talvez.